aí, meu povo, tudo bem com vocês? Começando agora mais um episódio do GoCast, com convidados sempre interessantes e temas relevantes aí para a sua vida. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu quero pedir para você já se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente lá no Instagram, @GoCastBR. Agora sim, meu convidado é o primeiro sargento Gerker, comandante do 3º Grupamento da Polícia Militar de Garuva. Sargento, muito obrigada pela sua participação aqui no GoCast. É uma honra receber você aqui. Obrigado, Camila, pelo convite e tirar as dúvidas, né? Sobre suas perguntas. E estamos sempre à disposição, comando do grupamento aqui de Garuva, comandada por mim no momento. Sim. E está à disposição, como eu sempre falo em todo lugar que vou. É uma honra por ser um garuvense, né? E estar aqui à frente de uma instituição tão importante dentro de uma segurança pública, né? Uhum. É uma instituição que ela tem 190 anos e ela tem uma responsabilidade muito grande por manter a segurança pública. Muitos acham que é responsável por tudo. Não, né? Tem a sua responsabilidade. Entretanto, tem a Polícia Civil, tem o município, que tem grande responsabilidade também. Claro. Então, às vezes você vê alguma crítica até de alguém que tem um bom nível de conhecimento, entretanto, é uma crítica que não cabe a nós, né? Não cabe à polícia militar, enfim, mas estou à disposição sempre. Mas nós vamos falar de tudo isso. Essa tua frase aí resume bastante coisa do que eu quero falar. Sargento, é claro que muitos garuvenses já te conhecem, mas muita gente que veio para cá, que está assistindo o nosso podcast, que é pessoal novo, que tem vindo muito morador novo para cá, não te conhece, claro, né? Então vamos começar do início. Você nasceu aqui. Sim, você é um garuvense nato. E há quanto tempo você está na polícia? Para a gente começar o nosso papo. Certo. 19 anos. 19 anos de polícia. Uhum. Desses 19, fiquei maior tempo em Joinville, trabalhando em Joinville. Okay. Aí tive a oportunidade de vir para Garuva, como sargento já. Uhum. E sem aquela intenção assim de muitos pensar, queria ser comandante de Garuva. Não, queria vir para trabalhar em Garuva. Minha família é daqui, como eu já falei, meus amigos são daqui. Uhum. Então, para mim é uma honra. Mas não tinha esse desejo lá no fundo? Sim. Tipo no início, como comandar? eu iniciei em 2006 na Polícia Militar, eu tentei vir para Garuva, trabalhar em Garuva, até 2011, por aí. Entretanto, toda a dificuldade na época, ali, de 2006 até 2011, tinha uma grande dificuldade. Depois começou a melhorar dentro da corporação as janelas de transferência. Então, hoje facilita bastante para nós essas transferências e ficar onde que é da melhor forma e conveniente, né? Sim. Tem que estar bem para dar uma boa resposta à população. Isso serve para qualquer profissão, né? Mas, no início da carreira, era uma trabalheira. Então, eu fazia Garuva, Piraberaba, que trabalhava em Piraberaba, e Univille, que eu estudava na Univille, fazia o curso de biologia na época. Isso mesmo. Então, eu vou falar disso agora. Já fazia esse corre, né? Ia para Piraberaba, era todos os dias. Então, tinha o meu Celta lá, em 2000 eu iniciei na Univille em 2004. Então, eu fiz 2 anos de biologia, não sei se vai chegar ali. Eu vou falar disso. Então, fiz 2004, 2005 o curso de biologia. Depois, passei no concurso da Polícia Militar. Daí a polícia entrou na história. Fiz os 9 meses de curso de soldado, para ver, olha o tempo de formação, você perde qualquer estudo que você está no andamento ali. Porque nesse período você tem que estar focado nisso. Focado, não pode fazer outra coisa. Integralmente, estudo assim, de manhã, à tarde e à noite, conforme for demandas lá, dentro da caserna, né? Dentro da escola militar. E então eu retornei e fiquei nessa, né? Fazendo, e tentava vir para Garuva, era uma luta. Então, entretanto, eu comecei a namorar a minha atual esposa em Piraberaba, moramos em Piraberaba. Aí agora, em 2020, tive a oportunidade de dar pela janela de transferência. Então, 5 anos aqui. 5 anos em Garuva. 5 anos. Eu ia dizer aqui que a gente conversou dias atrás e você me disse que é formado
Em biologia, né? Mas nunca exerceu ou chegou a exercer? Cheguei a exercer no período, no início, né? Entre 2004 e 2005, que eu fiz o curso de Ah, tá. biologia, eu trabalhava na Marcegalli. Eu iniciei o curso estudando na Univille e trabalhando na Marcegalli. Era uma loucura. E para quem conhece, eu quero ver se conhece, que trabalhou na Marcegalli, trabalhando na Chilate, sabe o que é ralar mesmo, sabe? Sim. E saía de manhã, trabalhava à noite, saía de manhã, tinha a aula de manhã, e eu não aguentei ele. Daí eu comecei a dar aula, que era mais a minha área de biologia, né? Dei aula há 1 ano e meio. As escolas, é uma satisfação também dizer que as escolas onde eu estudei, tive a oportunidade de lecionar. Tanto Bacana. Tancredo quanto Carmen Seara. E de tudo que você estudou, você vê na biologia, você vê alguma similaridade com a profissão da polícia, de policial, ou não tem então, nada a ver? A polícia militar, ela te abre assim, um leque para todo lugar que você queira trabalhar, né? Tanto expediente, quanto o administrativo como um todo, né, do expediente, instrução, ProERD, e a ambiental, né? Então, eu também, para ir né, para trabalhar no ambiental também, ela é um curso especializado no início. No início, até eu pensei, vou trabalhar na área onde que eu me formei, biologia e tudo mais. Fazia sentido. Entretanto, também era uma outra guerra para ir para lá, entendeu? Para ser transferido. É um grupo especializado, pequeno, Entendi. então tem as suas demandas. E a demanda do 8º Batalhão, que eu iniciei, trabalhei minha vida toda, e somos ainda o 8º Batalhão, entretanto, em Joinville, ela cedia muito pouco, né, para especializado. Ou quando abria os cursos para se especializar, você fazendo, já iria automaticamente, mas era raro. Então, você vai meio que automaticamente, né? Ou pelo QI, né? Aquela coisa, quem indica, sim, né? Sempre sim. Tem isso. Tem, como em qualquer lugar. Qualquer lugar. Bom, a minha próxima pergunta era quanto tempo você está no comando em Garuva? Era não, é a minha próxima pergunta. No comando mesmo, há quanto tempo? Eu assumi em agosto de 2024. Né? Então, está fazendo 1 ano agora. Fez 1 ano agora. Nós estamos em agosto, né? Em agosto, tanto é que, na época que eu trabalhei com o Sargento França, ele foi promovido e já foi para a reserva. Foi dia 11 de agosto. Então, fez 1 ano, de comandamento meu. É uma satisfação dizer para a população garuvense que estamos evoluindo, temos muito a evoluir. Reformas, esse ano eu estou dando prioridade à parte estrutural para o policial. Estamos reformando fisicamente o quartel, falando. Então a parte estrutural ali, que dando um bom aporte ao policial profissional, ele dá uma boa resposta à população. E está acontecendo, sabe? Eu trabalhei com o Sargento França, ele era um cara assim exigente, exigir, e com certeza assim ele teve um excelente comandamento também. Graças a ele eu pude participar próximo, que eu auxiliava ele. Mas daí cada um assume a sua cara, né? Então eu penso que o policial estando bem, fardamento, eu consegui agora, com a ajuda dos meus auxiliares ali, o Sargento Piva, o Soldado Bassi, a gente estruturar da melhor forma possível. Equipamento, então estamos bem. Viatura, já estávamos bem. Entretanto, para o ano que vem eu tenho que correr atrás de viatura. Então, eu tenho programado, né? Esse ano estou aqui nessa luta com instalação. Sim. O ano que vem, viaturas, e assim por diante, né? Mas aqui é sempre nunca deixar de evoluir. O policial evoluindo, treinamentos e por aí vai. Então, conseguimos, assim, o que traz uma boa notícia assim, para a população. Estamos o índice, precisando. estatisticamente, o que mensura o índice criminal no município, em qualquer lugar, é o homicídio. Ele é um dos, né? Garuva, ela é baixa. O índice de homicídio é um crime hediondo, crime grave. Então, nós estávamos lá, 2022, 2023,
e 24, tudo com dois homicídios, né? Por ano. Por ano. E graças a bom Deus, né? É bom falar muito, né? Que desde que eu assumi, de agosto para cá, desse ano, um ano, né? Que eu tive, que estou no comando, zeramos, não temos homicídio. As ocorrências de tráfico de drogas continuam altas ainda. Calma que você está, sargento, calma. Você está se adiantando, então, você está se adiantando. Está ainda alto, entretanto, existem vários fatores, né? Que não cabe só a polícia militar. Né? Nós fazemos a nossa parte, nós abordamos, identificamos, encaminhamos ao Poder Judiciário. Mas aquela coisa, né? É um clichê que todo mundo fala, é enxugar gelo, né? Sim, entretanto, a gente não pode dizer assim, enxugar gelo. Não, nós vamos fazer o nosso melhor e, com certeza, procurar meios para diminuir. E é a nossa luta ali, né? Vamos lá. Pegando esse teu gancho aí do homicídio, eu ia dizer que a gente estava conversando esses dias e você me disse que, em comparação com outras cidades do mesmo porte de Garuva, a nossa taxa de homicídio é bem baixa. Baixíssimo. Isso. Agora vem a minha pergunta. Por que Garuva vive esse privilégio, vamos dizer assim, em relação a essas outras cidades do mesmo porte? Qual é a tua opinião? Boa pergunta. O que eu posso dizer é meio suspeito de dizer, né? Que eu sou um garuvense. Que é um povo ordeiro, povo que trabalha, é um povo que organizado, e em comparação como eu te falei, as outras cidades do mesmo porte. E nós temos aqui problemáticas, como uma capital aqui do lado, que é Curitiba, né? E a cidade maior populosa de Santa Catarina, aqui do lado, que tem um índice alto. E estamos agora também, né, nesse meio Itapuá, com um porto. Itapuá, assim, cresceu muito. E, em detrimento a isso, crescimento vem a violência, né? Vem o tráfico, vem o furto, vem o roubo. Não sei se vai chegar ao teu ponto ali de furto, né? Furto de bicicleta, que é o nosso grande problema, hein, Garuva? Tem sido o grande problema? Tem sido, entretanto, algum descuido nosso, né? Que é descuido de cidade pequena, que acha que não vai acontecer. Não vai rolar. E nós temos outro grande problema. São pessoas em situações de rua, né? Morando na rua, que passam a ver a oportunidade. A bicicleta dando bobeira ali. A oportunidade, então eles levam a bicicleta facilmente. Colocamos já, é uma das coisas que eu busquei também é ter aliás, naturalmente eu sou fechado, sou retraído. Minha vida social digital é 0,1%. Mas, para a divulgação nossa, nós temos agora uma rede social, né? PMSC de Garuva, para divulgar, no Instagram, para divulgar essas ocorrências, para divulgar a conscientização. Deixamos lá alguns vídeos, né, de questão de informação quanto a furtos, e para que a população ela também se atente, né? Se atente quanto a essa responsabilidade. Então, sargento, a gente podia falar assim agora para o público que está assistindo, falar especificamente agora disso, do furto de bicicleta. O pessoal precisa atentar mais. A sua bicicleta lá, ter a corrente, ter o cadeado, que é para dificultar esses furtos. Não é difícil, né? O pessoal larga a bicicleta, entra no mercado. Assim, uma dificuldade. Que para mim parece meio óbvio. Certo. Você travar a bicicleta ali. Certo. Como trancar o carro. Mas parece que assim, aquela pessoa de bem, eu que sou errado. Ninguém está falando que aquela pessoa que é o errado, que ela não deixou de. Não é. É que nós estamos com um grande problema. Já a gente prende. A gente pega, só que assim, eu não posso entrar assim você leu aí uma discussão de a parte judicial, a parte de estrutura, mas a gente não pode utilizar o clichê, como eu te falei, que eu tinha falado que seria enxugar gelo, né? Não é a questão que a gente, enxugando o gelo, a gente vai prender e vai estar solto. Não vamos desistir nunca. Vocês sempre vão estar aprendendo. A gente prende, se eu te falar assim, a gente pega, leva e o cabra está aqui de novo ou vai para outro lugar. Portanto, deixa eu só finalizando. E esses que a gente
consegue recuperar as bicicletas, conseguimos prender. São todos reincidentes. Reincidentes, entendeu? Eles É voltam. um problema que, se a gente ficar aqui falando, vamos ficar 3 horas, 4 horas. Mas a dica principal para o cidadão de bem ter o cuidado ali com a sua bicicleta para não ter dor de cabeça. Existe uma teoria do crime, que ela diz que existe a vítima, o que seria ali o agente, né, o ladrão, e o material, o ambiente. Então, esse triângulo, para ser fechado, a gente pode, de que forma? Deixar de ser o pato, né, para o lobo lá e a toca. Né? Tentando fazer alguma analogia aqui. Então, temos que deixar de ser o pato, de que forma? Os cuidados. Deixar um ambiente luminoso. Isso aí é uma coisa boa que temos em Garuva, como você perguntou, por que Garuva ela é baixa? Garuva é uma coisa boa, asfalto, é todo lugar asfaltado, você não vê ruas sem o pavimento. Agora, né? Enfim, isso influencia, isso traz uma isso ajuda? Isso traz uma certa influência. Iluminação claro. pública, ela traz essa influência. Então, é uma cidade cuidada, entendeu? Intimida o cara que vai fazer alguma merda. Ajuda o ambiente, ele influencia o ladrão. Sim. Então, deixamos ali quando você cuida do ambiente, você tenta quebrar esse triângulo. Então, você minimiza os riscos. Minimiza. Né? E aquele agente, ele vai aonde que ele se sente bem. Falta de iluminação pública, falta estrutura, aquela casa com seu jardim lá mal cuidado, não pintado. Então, se o cabra não cuida da sua própria da sua própria residência, ele não vai cuidar da fechadura, ele não vai cuidar da N situações, então vai ter coisa de valor. Eles analisam, eles sabem onde que eles podem ir. Então, há uma dica, fica essa dica, né? Que todo cuidado, que nós temos essa responsabilidade. Sim, claro, cada um tem que cuidar do que é seu. Não dá para botar tudo nas costas da polícia. Não, dizer assim, mas eu sou dessa opinião. Então, existe a minha opinião. Existe uma síndrome do crime, né? Aconteceu Garuva, graças a Deus, que não tem homicídio. Digamos assim, tá zerando. Aconteceu qualquer briga de bar, um homicídio lá, pronto. Aí começa, falta isso, falta aquilo. Não não podemos generalizar. Foi uma coisa pontual ali. Pontual, generalizar. E ela torna-se o quê? Uma síndrome de violência, entendeu? Não pode ir no bar. Não, você pode ir no bar, você pode ir na lanchonete. Aconteceu, mas é um caso esporádico. Isolado. Então não podemos entrar naquele... dizer que isso está sem segurança, não tem viatura, não temos estrutura, e daí um puxa o outro. Tem pessoas assim que aproveitam a oportunidade para botar lenha na fogueira. Falasse tudo. Para botar lenha na fogueira. Sargento, está tudo muito bonito até agora, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Porque eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O público vai me cobrar se eu não fizer. Eu quero abordar alguns assuntos que são de super interesse da população. E eu quero começar de cara com um dos mais comentados. Por que raios, para não dizer um palavrão aqui, apesar de que eu posso tudo no meu programa. O produtor já sabe, eu posso tudo. Mas por que raios, quando a gente liga no 190, não cai aqui em Garuva e cai na casa do cacete? Boa pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Fiz a pergunta, mas eu preciso fazer Claro. Sábado agora, esse final de semana, eu fui para Curitiba, fui para casa da minha mãe, comemorar o aniversário dela, eu, Paulo, as crianças. À tarde, vejo uma ligação de uma cliente minha, do DG, que eu faço publicidade. A cliente entrou, queria trocar uma peça, sei lá. Resumindo, a cliente desceu a porrada na funcionária dela. Óbvio, ligou para o 190, a cliente estava errada, não conseguia. A situação desesperadora, a cliente quebrando o computador, dando porrada na funcionária, a dona da loja, que é minha cliente, ligando, nada. Ligou para Camila, eu em Curitiba. Camila, pelo amor de Deus, fala com o Paulo. A mulher tá quebrando tudo aqui, o que eu faço? Aí o Paulo, não tem o que fazer. Ela tem que continuar ligando no 190. Ali 10 minutos, ela me retorna. A polícia chegou. Então é só para te dar um exemplo exato do que aconteceu. Eu não sei te dizer quanto tempo. Mas, sei lá, talvez uns 20 minutos, eu acho, pela primeira ligação dela até... Enfim,
Mas o fato é, não, a polícia chegou, a viatura chegou, resolveu o Certo, problema lá. certo. Mas a questão é, eu só fiz que é realmente uma coisa que aconteceu, provavelmente vocês têm até lá a ocorrência, porque aconteceu sábado, Sim, mas por que que quando a gente liga, porque quando eu me mudei para cá não era assim, caí aqui. certo. Isso é uma reclamação, sargento, de Então, todo mundo. essa pergunta é uma pergunta boa, é uma pergunta assim Não, que todas as minhas perguntas são boas. tem grande, como é? Tem várias maneiras para eu te responder. Quando você vai no PA, por exemplo, quando você vai ser atendido, uma dor de cabeça, você e a outra pessoa, vamos lá, cortou um dedo, qual que é a maior gravidade? Então, Ok. Nível de emergência. nós temos isso. Nós temos 3 níveis, até para a população entender. De nível de ocorrência, quando é gerado a ocorrência. O nível 1, o agente ele não está no lugar, não está lá na situação. Então, não é maior gravidade. E vamos aumentando, são 3. O segundo, suspeitas, que o agente está no local. Tá? O terceiro, o nível 3, não, o agente está no local. Nesse caso, seria uma de gravidade 3, então precisa porque está sendo agressivo, Ok. então nós iremos dar prioridade a esta ocorrência. Então a população tem que entender que, se eu te perguntar assim, ó, qual que é a ocorrência de maior gravidade? Maior gravidade. Te pergunto. No meu caso, é alguém entrando na minha casa. Sim, então, a ocorrência de maior gravidade é aquela ocorrência que você quer, você precisa, não é verdade? Eu preciso disso aqui, mas é para fazer um boletim de furto. Já aconteceu. Já Então, aconteceu, já passou. e o Ok. meu vizinho, ele tá lá com uma arma na cara, coisa assim, É alguém óbvio que aquilo é mais viu, importante do que entendeu? aquele Aí, furto. opa, nós temos que dar essa prioridade. Então, a população tem que entender que, opa, existe um filtro de atendimento de ocorrência. Partindo disso. A tua pergunta, ela veio assim, que cargas d'água caem em Joinville? Mas eu quero, tudo bem, a minha pergunta é essa, mas eu quero te lembrar o fato da minha cliente. Ela ligava no 190 Então, e ninguém isso, atendia. não, Aí, eu calma aí que tudo nós bem. vamos chegar. Eu fiz a pergunta primeiro Para porque não cai aqui. isso, vamos lá. Ela ligou, ninguém atendia, Várias vezes, chamava. O que eu trago para o garuvense, e eu falo isso na rede de vizinhos, eu levo essa informação. Muitos vêm, já tive alguns feedback que não funcionam, mas não é assim. Do PMSC Cidadão. Você baixa o teu aplicativo ali, facilmente você consegue gerar essa ocorrência. Gera a ocorrência pelo PMSC Cidadão. E essa ocorrência, ela vai direto ao policial. Você corta essa ligação. Você não, porque assim, ó, quando você vai ligar, vai ser um estagiário, um agente temporário que irá atender. Ele vai gerar, ele só gera ocorrência, ele não é o responsável pela triagem, ele encaminha ao policial, que é o coordenador do Copom, Joinville, Central de Joinville, todas as nossas ocorrências, Central Joinville. Então, esse policial ele vai fazer a triagem, como nós tínhamos informado antes. Então, o que eu passo para a população? Principalmente assim, a região da divisa. Quando eles ligam no 190, sabe onde vai? Em Guaratuba. Olha o problema deles. Uma emergência próximo, limites de estado, Guaratuba. Sendo que a polícia daqui oriento tá mais perto. eu oriento baixar o aplicativo. Tem dificuldade de baixar o aplicativo porque ele tem ali eu já vi essa dificuldade. Então, pelo feedback que nós recebemos e melhoramos, né? Que esse aplicativo você não consegue se cadastrar, mas ali tem uma manha que tipo você tem que clicar. Garuva, nós temos um problema também de mapa, né? Mas enfim, você tem que localizar, clicar, não só colocar o nome da rua que ele não vai conseguir puxar. Então tem essa dica, mas assim, a população tendo dificuldade de baixar esse aplicativo, o soldado base ele fica das 8 às 15 horas. Ele é o responsável pelo trânsito e também ele é instrutor do PROER. Então ele dá esse suporte técnico. Ele é um amor de pessoa. Ele é muito atencioso. Até eu acho que você vai entrar ali na questão das medidas protetivas, botando pânico.
para baixar o botão do pânico, as vítimas que têm a medida protetiva, né? Ela só clicar, ela não vai escrever nada. Aliás, selecionar, né? O aplicativo ele é bem simples. Você só seleciona a vítima, o agente está no local, não está no local, é fácil, de qual que seria a sua ocorrência, perturbação, roubo, furto, e por aí vai. Clicou em gerar, gera essa ocorrência, vai direto ao coordenador, e é ele que vai encaminhar diretamente ao tablet do policial. Não vai, fulano de tal, guarnição, desloca tal. Não, chegará no tablet do policial. Nesse caso. E o policial, ele é responsável pelo atendimento, ele é o responsável de ir lá, por exemplo, uma ocorrência gerada ali na BIT, tem que ir lá. Se o policial, assim, faz de conta que vai lá, passa, pegou ali o J10, que nós chamamos de o J10, pegar a localização, e deu a volta e vai embora, e ali era de maior gravidade, ele está sujeito a responder por prevaricação. É algo sério, é algo que ele não quer responder. Então, olha só, você gera ocorrência no aplicativo, é fácil de baixar, no Play Store, no Android. No Android, que é o Play Store, iPhone também. do iPhone também, né? Então, é fácil de baixar, ele funciona nos dois. Então, você consegue diminuir isso, gerar ocorrência com o agente temporário. Entretanto, se você não quer baixar, e fica a critério de cada um, ligar no 190, isso aí é algo que ele vai para Joinville. Por que nós temos a política? É isso que eu quero saber, porque não era assim. Não era, mas chega em Joinville porque facilita que lá tem o 193, os bombeiros, e tem o 192, que é o SAMU. Então, o policial ali chegou, tem muitas, assim, ó, se eu te falar que são 60% de ocorrências geradas que a gente encaminha para os bombeiros, é um absurdo, sabe? Que ligam no 190, mas que, na verdade, é questão de bombeiro. Até gerar a ocorrência, são questões de apoio policial, né? Mas tudo acaba no 190. Pensando nisso, a Polícia Militar, o que ela fez? Ela centralizou, que consegue gerenciar no mesmo lugar os coordenadores, e para evitar lá que você vai ligar, mas é uma situação para os bombeiros. Então, eles encaminham diretamente o policial que atendeu no 190, ele encaminha para o bombeiro, entendeu? Eu entendi. Agora, eu não sei a questão aqui. Em Garuva, especificamente, ele, quando gera 193, ele está caindo em Itajaí, né? Teve uma época que estava caindo em São Bento do Sul, então está piorando, porque agora é em Itajaí. É 193, mas 190, quando você liga, tem conforme for a emergência, do 193, é encaminhado por nós. Okay. Então, não tem como sair de lá. Antigamente era um policial aqui em Garuva. É um policial que torna-se caro para a instituição, para deixar ele ali só atender a ocorrência. Mas era muito melhor. Agora eu estou falando como cidadã, tá? Eu moro aqui há 15 anos e era muito melhor. Eu ligava. Pode ser assim, já vamos lá, vamos complementar. Pode ser que as 2 semanas atrás o governador ele assinou uma lei agora que podemos ter policial temporário. Então, irá facilitar bastante a entrada e os concursos internos para policiais temporários. E então, podemos ter esse grande avanço, né, de ter efetivo. E na minha cabeça... Quem sabe podemos ter eu não sou da polícia, não entendo. Uma central aqui. Mas, assim, uma central, se eu te como falar era? Assim, o policial lá sentado, eu prefiro que ele esteja na rua patrulhando, dando resposta de imediato. É que você acha que não há necessidade aqui por conta... Não que eu acho que não é necessário. É mais viável ter esse policial na rua em atendimento. Entendo, do que ali atendendo o 190. Atendendo lá o 190, o policial treinado, o policial que existe uma gama de dedicação e de empenho dele. Você acha um desperdício? Isso. Desperdício de recurso, né? E o salário também, né? É um custo ao governo pagar um salário razoável, né, para um policial para estar lá atendendo o 190. Mas para isso, assim, nós temos são questões que temos que ver em horários que são
que não foi atendido. Então, teríamos que analisar. Sim, Quando claro. tem algo assim, chega a mim, eu procuro dar andamento para saber o porquê que não foi atendido, que nós temos que Aham. dar uma resposta exata, de imediata à população. É. Mas, como eu te falei, eu trouxe essa solução. Vamos baixar o aplicativo. Não, o lance do É, aplicativo é bacana. Eu já conheço esse negócio faz tempo, mas é bom para o público saber. claro, é fácil. E, em Garuva, como eu falei, E você eu pula tenho pula uma parte ali tudo. das 190. De imediato, eu tenho esse aplicativo, mesmo que eu tenha um contato aí com o policial para Sim, claro. preciso da guarnição aqui e tal. Mesmo assim, se eu estou em outro lugar, dentro do estado, eu vou gerar ocorrência pelo aplicativo, é rápido. É rápido e Então, bom. Então, o pessoal faça isso para facilitar a vida de vocês e a vida da polícia também, né? Porque não, nós temos que dar essa resposta imediata e entre outros, né, entre outros problemas que temos de segurança pública, mas o acionamento ele tem que ser rápido e pensando da melhor forma possível. por isso Como que eu eu te te dei esse falei, exemplo dessa minha cliente, que ligou no 190 agora essa várias vezes oportunidade e de não. entrada de novos policiais temporários, então diminui o custo ao governo. Poderemos ali, ele tem ainda uma parcela de, como posso te falar, tem um limite, né, de entrada, não pode ser lá, Aham. daqui a pouco estão 100% aqui de policiais, policiais temporários, não pode existir isso, né? Mas, entretanto, irá facilitar a contratação, né? Tá. E temos mais policiais. Então, uma boa notícia, né? Uma boa Sim, notícia. claro, ótimo. Sargento, quais são as ocorrências mais atendidas? Deve ter aquelas que se repetem com frequência aqui. É do furto da bicicleta? Então, furto, é que assim, ó, como você falou, né, generalizando, Generalizando, assim, aquelas mais a frequentes. perturbação do sossego alheio, né? O sexta-noite, sábado-à-noite, lá é o som, né? É o som, Isso é um saco. a perturbação do sossego alheio, É que rola é que mais rola frequente? mais, é o que mais tem, e que nos incomoda até. E os policiais, eles são guerreiros, porque chega lá, às vezes a vítima não quer se manifestar, mesmo que ela é um crime incondicional, mas para o Ministério Público nós temos orientações de ter mais de uma vítima até, né, Uhum. para dar andamento à parte criminal e tudo mais. Entretanto, lá nós utilizamos, quando você vai, orienta uma vez, né, os policiais eles são guerreiros nessa questão, assim, ó, Eles eles vão, advertem. primeira vez adverte, segunda, conforme for, a terceira já recolhe o som e uma santa paz daí. Eu já Né? recolhia de Já, primeira. só que daí entra toda aquela responsabilização Mas é por isso que eu não tô na polícia, entendeu? Porque eu sou então, doida, não posso. Mas eu já recolhia na primeira. Eu tenho então horror a esse uma negócio. responsabilização assim, a É nossa uma falta de educação do povo com o é, seu vizinho, com o próximo. é Eu me uma irrito muito com isso também. então é como você perguntou, é o que tem mais Ah, eu achei que era furto, então não é. É a tem o perturbação do. furto, tem assim, só que Garuva, graças a Deus, assim, podemos dizer que o índice, como nós falamos, Aham, é ela é baixo. baixo, ela não tem essa demanda assim como Joinville, né? Uhum, claro, mas Como não tem nem Itaquá comparação com o tamanho, né? tá absurdo de furto, de roubo, Uhum. até tráfico, Então a gente está tráfico. num privilégio aqui bacana. Não podemos dizer muito não, mas buscamos, eu penso ali como comando, trazer o ProErd, não sei se você Uhum. ia chegar ali, esse ano nós trouxemos o ProErd, que começa ali na raiz, né? A Uhum. educação, o que eu gosto de dizer aqui, a quinta série nunca saem dessas crianças, né? Que Aham. ali elas recebem uma boa, os parâmetros educacional, então tornam-se ali uma semente de cidadania, né? Com certeza. Para eles que a responsabilidade como um todo, né? Cada Sim, claro, um claro, claro. agindo com a sua responsabilidade, teremos bons cidadãos. O efetivo em Garuva hoje é suficiente para a nossa cidade? Então, se eu falar para você, teoricamente, não, né? Não vou dizer. Mas também eu não posso, eu tenho que ter o meu cuidado de dizer que não cabe assim, para o público entender. Garuva é um grupamento. É um grupamento que somos subordinado a uma companhia, que é comandada pelo Major Lima, que é em Itapoá. Itaquá, Uhum. por sua vez comandada pelo comandante do 8º Batalhão, o 8º Ok. Batalhão. Então, se eu falar assim que ela, para as demandas que nós temos, ela conseguimos manter, conseguimos. Mas ali Mas assim, justinho. justinho para atendimento, o índice de ocorrências nossos
diárias, se eu não me engano, são 3 ou 4. Isso é considerado pouco. Pouco, é É que eu não sei o pouco. parâmetro de vocês, mas é Sim, considerado pouco. até antes de vir para cá, eu pedi para o soldado Bacelar fazer um levantamento. Aí o tráfico de drogas que nós estamos batendo, assim, de ocorrência, seria, eu acho que eram 4 de ocorrência lá que Uhum, conseguimos pegar e uhum. finalizar, entendeu? É, acidente de trânsito, não sei se ia chegar ali, também chega a uma média de 7, 6 ao mês. Entendeu? Joinville, eu trabalhei no Costa Silva, na viatura, você atendia uma média, que nós tínhamos, eram 3 acidentes Por dia. por dia. Em Garuva, nós estamos com 7. Ah, mas não tem nem como comparar, Não tem, né? não, Claro. mas eu estou falando Costa Silva, Um bairro um só. bairro Uhum. só, falando lá, A outros bairros. cidade toda, claro. Mas, Uhum. enfim, o que se poderia comparar seria nesse caso. É baixo, então, como te falei, a gente não pode falar muito, parece que daí desanda, mas, enfim, a fé é grande, vamos à luta e vamos. Esse negócio da fé é bom, porque é bem a minha próxima pergunta, porque a pergunta é a seguinte, né? Qual horário rola mais ocorrência geralmente? Então, eu suponho, pela ocorrência frequente, deve ser à noite, por conta da tua primeira resposta, da história da perturbação alheia. Certo, Então, eu suponho que o horário de mais ocorrência é no período da noite. mas Ou não, não tem nada a que ver. tem a ver ali com a fé? Calma. Você é muito afoito. Você é muito Não, tem que afoito. ver, tem que entender a tua pergunta aí. Então, Tá, qual tá. horário? Qual horário rola mais ocorrência geralmente? Aí você Então, pode botar período, dia ou noite. Não precisa ser uma hora, certo? Então, são distintas, né? Se eu for te falar o furto ali é o período da tarde para a noite, pessoas que saem para Ok, trabalhar, ou então o furto, ele ocorre nesse descuido da tarde para o anoitecer. ok. Aí a perturbação do sossego, não tenho o que falar que é lá na sexta-feira à noite, Sim. sábado à Uhum, noite, mas depois das 10 lá. terrível. E Daí outros. vem a minha dúvida. E creio que de muita gente. A viatura está numa ocorrência lá na casa do Uhum. fulano. E nesse momento, eu estou passando por uma situação. Sei lá, alguém invadiu a minha casa. Dependendo da situação, eu morro? Eu tenho que ter essa fé? Como que é? Volta ali só? Como que é? Foi complicado? Ficou. Não, deixa eu ver. Uma dúvida minha e Certo, creio que da população. A viatura, que a gente falou sobre efetivo, e você disse que ela não está. Quando eu perguntei há pouco se o efetivo era suficiente. Você certo, disse que está dando conta justinho, certo. mas não é o ideal. Sim, Podemos colocar dessa podemos maneira. colocar isso. Ok, ponto. E daí, a minha dúvida é a seguinte: a viatura está numa ocorrência lá na casa do cacete, Certo. para ficar bem claro. E nesse momento, que a viatura está atendendo alguma coisa lá no Barara, sei lá, em algum lugar Sim, mais longe, claro. Camila, estou passando por uma situação, alguém invadiu minha casa. Sim. Dependendo da situação que esse cara invadiu minha casa, minha pergunta é: eu morro? Não pode. Pera Vamos lá, lá. mas eu vou Não. chamar a viatura. A viatura tá na casa do Então, cacete. você O gerou cara a entrou, ocorrência. Vamos lá, vamos chegar por partes. Deixa eu por isso a fé. Por isso que eu perguntei, exi- eu tenho que ter a fé na não hora? existe isso, né? Não podemos pensar nisso. Porque eu nem acredito em Ah, Deus. sim, Eu tô muito ferrada. a fé que nós temos que pedir a Deus, Tudo bem, mas eu confio não, mais nós na temos que polícia do que em pedir, Deus. não, nós temos que pedir a Ele, nós temos que pensar nele, sem pedir, e fazemos nós o Claro, a que nossa nós temos que parte. fazer a nossa parte. Então, vamos Claro. lá. É, a questão, assim, ó, deixa eu exemplificar para você o que aconteceu esses dias em Garuva, um tráfico de drogas. A guarnição pegou, era uma segunda tarde, olha só, tráfico, segunda tarde, precisavam de um apoio. Eles pegamos agora, está no nosso Mister, foi não sei quantos ali de cocaína, sabe? Eles precisaram do apoio. E foi eu e o Basque, nós estávamos à tarde, apoiar eles. Peguei a viatura, vamos apoiando. Então nós estávamos lá e no desenrolar. Teve uma ocorrência prioritária, aqui também no mercado, que um menino ali entrou, surtou, não sabemos também que às vezes pode ter ligação, né? Tá. Para tirar a guarnição do Tem local. isso também. Então, são coisas assim que a gente. Existe o crime organizado em qualquer Claro. lugar. Mas, enfim, quando tinha lá essa prioridade, ele surtou e tudo mais, e chegou no meu celular, no, ô sargento, pô, precisamos aqui depois. Eu falei, gera ocorrência
mais de uma, chega agora uma situação que é importante para a população, mais de uma ligação, quando chega lá na central, o que, que o policial lá ele fez? Encaminhou uma viatura de Piraberaba. Então, se a nossa aqui estamos atendendo uma ocorrência e tem uma outra prioridade, como você falou, eu morro, não, vai virar outra guarnição de Piraberaba. Mas não me convence, porque até chegar eu já morri. Tu pensa que o cara entrou na minha casa, assim, eu tô sozinha sem meu marido. Não, era para morrer, você vai dizer assim, era para você morrer. Não. Não, vou te dizer, tipo, era a tua hora. O que nós podemos dizer? O que nós vamos dizer? O produtor tá rindo, mas eu preciso me concentrar. Não tem como eu entendo, colocar uma guarnição. Tá? Cada casa, uma guarnição. Não, é claro que não. Não somos, calma aí, vamos lá, não somos. Não estou exigindo isso. Onipresentes. Claro. O crime, conforme for, irá acontecer. Né? São coisas que nós precisamos. Era a minha hora, é isso que eu estou falando. Não seria, digamos assim, né? Enfim, mas a resposta nós iremos dar. Sério, então, Piraberaba virá uma ocorrência, Itapoá também, outra guarnição. Então, tudo bem, mas você entende, agora falando sério, mas você entende que isso demanda um tempinho. Para uma ocorrência muito urgente ali, como o exemplo absurdo que eu dei, demanda um tempinho. Né? Itapoá ou Piraberaba demanda um tempinho. São coisas assim que a gente fica... Claro. Não tem como. Sem brincadeira agora, tô falando sério. Claro, era só uma dúvida minha. Mas é interessante esse teu questionamento. Muitos vão pensar assim, o que pensam a Polícia Militar? Sim, claro. Que é, de uma forma esclarecedora, estão preocupados, claro. A gente busca da melhor forma possível atender as emergências prioritariamente. E se houver duas, virá outra guarnição. O ideal é, como eu falei, nós temos... eu sou positivista. Eu penso assim, que com a entrada de novos policiais temporários, quem sabe nós teremos duas guarnições. E daí eu te pergunto, duas ocorrências prioritárias, acontecerá uma terceira? A gente não pode dizer, entendeu? Estatisticamente, Garuva não acontece. Sim, não irá claro, acontecer. eu dei um exemplo absurdo, mas por quê? Vamos combinar, também não posso... É um bom exemplo. Mas também não posso dizer que eu estou livre disso. Como é que eu posso garantir que alguém não vai... Que esse exemplo absurdo não pode... Tomara que não aconteça, né? Mas... Claro. Ninguém está livre, né? Pode acontecer, óbvio que pode. Claro, né? Mas eu só... Eu entendi perfeitamente, mas eu precisava Sim. te botar na berlinda um pouquinho, senão fica muito fácil para você. Não dá. Até o público, assim, naturalmente, eu não sou de me expor, naturalmente, pessoalmente, como eu já falei. Entretanto, a minha função, o cargo, a Polícia Militar, ela te faz assim... eu sou muito agradecido à Polícia Militar pelas oportunidades e evolução, né? Porque sim, vou evoluir claro. com a tua pergunta, vou evoluir com palestra lá, rede de vizinhos, que é interessante, peço para a população... Eu estou no grupo. Uhum. Se inteirar, é interessante a rede de vizinhos, eu irei lá com maior satisfação. Poderia deixar bem claro, poderia lá sentar e dizer, o meu salário vem da mesma forma, não posso, né? Poderia, né? Mas nunca iria dizer isso. Efetivo, sou efetivado, então, estadual, e o salário vem da mesma forma, o comandante lá faz isso, faz isso. Não, eu penso assim, fazer o meu melhor. Sim. Eu tenho esses, como posso dizer assim, pessoalmente, os valores. Os valores que você eu tenho. Você tem os valores, a ética, eu entendo perfeitamente, claro. Fiz o meu melhor como isso soldado, não tá em dúvida. como cabo, como não, sargento, mas não eu só quero deixar nada assim, disso em dúvida, eu quero dizer de assim, vamos falar, buscar o nosso melhor. Na rede de vizinhos, por exemplo, muitos assim, mas não funciona. Funciona sim, coloca ali, a gente acompanha. Eu queria ter, hoje sou eu que acompanho, mas é lógico que eu não consigo lá ficar 24 horas. Poderia designar o BAS. Entretanto, ele já tem o trânsito, ele já tem o PROERD, ele tem as demandas ali do botão de pânico para as medidas protetivas, então a demanda dele já é alta. Eu colocar, você vai ficar responsável ainda pela rede de vizinhos, não tem como. O ideal seria um policial no grupo de WhatsApp ali, atento às demandas do grupo. Mas não tem como, então eu fico, quando tem alguma ocorrência que eles colocam, eu procuro designar a guarnição quando dá. Não, mas assim, a rede de vizinho, deixa claro, ela não vai substituir, que é a nossa porta de entrada, que é o 190. Claro. Ligar o 190, o aplicativo PMSC Cidadão,
Então, é dessa forma que vamos à luta. Sargento, uma dúvida minha também. Por que quando vocês prendem alguém em flagrante, vocês têm que levar o preso até a delegacia de Joinville? Por que não deixam o preso na delegacia aqui em Garuva? Muito boa a sua pergunta. Excelente. Chama o delegado aqui, ele vai te explicar a demanda. Agora tu me ferrou então, agora. Enfim, a delegacia, a Polícia Civil, eu não posso falar por eles, né? Claro, Falo por nós. Claro. Eles, não sei se otimizaram o serviço deles, a questão das demandas do delegado, ele é soberbado ali, ele faz o possível. Fica o convite, delegado, para... Doutor Não sei o nome dele. Marcel. Fica o convite. Extremamente assim, criterioso, entendeu? Entretanto, mas é a política lá de comando deles, né? A direção deles que nós encaminhamos a central quando eles não estão no período deles de serviço ali, né? Okay. Do meio-dia às 19. Então, nesse período fora, a gente encaminha a central. Eles estão nesse período. Eles estão de meio-dia às 19. Mas se vocês prenderem alguém às 20 horas... Então, é isso que é um problema. Vocês têm que levar até Joinville. Um problema, e daí, eu lembrando que o cara entrou na minha casa e eu me ferrei. Virar uma guarnição de fora, a gente fala, né? Mas nós temos que entregar o flagrante lá na central de polícia civil, lá na delegacia. que é na delegacia, para dar um encaminhamento ali à persecução criminal. Tá. A gente... Não acabou. Já cansou? Quanto tempo a gente tem, produtor de tortura ainda? 20 minutos? Tá, dá tempo ainda. Não, à vontade. Não, calma. As perguntas mais punk já passaram. Calma. Oxi. Relaxa, come uma jujuba, sargento. Relaxa. Não, da melhor forma possível. Eu tô levando... É o meu primeiro eu sei, podcast que eu te falei. Assim, meu Deus do céu. Não, mas é light. Mas eu faço piada. Mas mesmo assim... daqui um ano, me chame de novo. Olha, tá gravado, hein? Então, daí vão vir trazendo melhores índices. Vamos ver se até lá não chegou a minha hora daquele cara que entrou lá em casa e a polícia não chegou a tempo, né? Enfim, também não sei se eu estarei no comando aqui. Não, vai estar, com certeza. Mas Garuva, podemos dizer assim, hoje é um grupamento, então, comandado ainda por um sargento. Então, há previsibilidade de tornar um pelotão. Então, virar um oficial, né? Eu fico dando todo o apoio, né? Entendi. A continuidade, mas é comandada por um oficial dele. Mas isso está para acontecer? É isso que você está dizendo? Não tem. Existe uma previsibilidade, mas não é agora. Não se sabe. Né? Não se pode sabe ser quando. Daqui um mês, pode ser entendi. daqui 5 anos. Entendi. Enfim, tá. tem um bom tempo ainda aqui. Entendi. Tá. Eu espero que sim, que você tenha um bom tempo aqui. Então, como você fez um ano agora? Sim. A gente sabe, eu sei, e às vezes, nem tanto por notícia, nem por estatística, que tem muita violência doméstica aqui em Garuva. Eu sei porque eu ouço mulheres, né? Sim. Aí vem essa pergunta que eu quero que você explique direitinho. Como que essas mulheres devem proceder já no primeiro sinal, caso elas queiram, né? Porque tem mulher que não quer, o que não me entra na cabeça, mas tudo bem. Como que elas devem proceder já no primeiro sinal de ameaça ou agressão daquele companheiro? Então, existe todo como posso te falar? Uma questão ali para a mulher, a dificuldade da mulher, o constrangimento, de fazer a denúncia, de ter que buscar a mulher tem que perder essa vergonha. Essa medida protetiva, que é interessante, é bom, mas entra toda uma dependência, às vezes julgar ali é difícil, mas é buscar a medida protetiva, se eu não me engano, direto ao fórum, eles já emitem. A delegacia, o delegado lá faz a solicitação, se eu não me engano. Então, o que chega a nós ali, com a medida protetiva, orientamos o soldado Bárcela, muito atencioso, vai auxiliar a baixar o aplicativo do botão do pânico. Então, ele vai baixar o aplicativo. Então, essa mulher, ela não precisa gerar ocorrência, não precisa ligar. Ela abriu o aplicativo, aquela emergência... Depois que ela já fez todo aquele trâmite. Todos os trâmites. Isso. Você está dizendo que ela não precisa ligar quando ela já tem o botão do pânico no aplicativo. Isso. Okay. Então, vamos lá. Essa facilidade,
Então, é um clique dela ali, ó, já sabe, e é prioridade para nós. Ótimo. Estamos lá num tráfico de drogas, né, que é um crime que resulta em outros crimes de furto, roubo, porque o Claro. viciado, ele precisa, né? Ele precisa manter o seu vício. Então, o tráfico de drogas é uma problemática no Brasil como um todo. Mas é até interessante falar sobre isso. Mas assim, ó, então, a guarnição está lá no tráfico de drogas. Chegou o botão de pânico, uma alerta de botão de pânico, retirado, ele automaticamente é retirado desta ocorrência para dar prioridade ao atendimento a esta mulher. Mas vamos lá por toda outra situação. Existe casos, vários tipos de casos, né? Que é a mulher que chamou só para dar um susto. O famoso Gasparzinho, que ela acha que a polícia é Gasparzinho. É terrível, né? Só para assustar o... É terrível, a gente também procura fazer lá encaminhar para ser retirado os ofícios, né? Através de ofício, para retirar essa possibilidade dela ter essa medida protetiva. E mesmo assim é meio complicado, sabe? Mas, enfim, a gente consegue, porque às vezes a mulher está gerando lá uma ocorrência prioritária de som, entendeu? Também existe assim... No negócio do pânico? No pânico. Existe algo, sei lá, o ser humano ele é complicado, né? Então, daí mistura os... Mistura, mas para ela quer ter a ocorrência lá, quer ser atendida. Daí ela quer gerar dessa forma. Só que tá errado. O botão do pânico é feito para esse caso, para esses casos. Então, é por esse caminho, como eu estava te falando, ela vai solicitar a medida protetiva, nós iremos habilitar automaticamente. A medida protetiva funciona? Funciona pelo fato de que o atendimento pela guarnição ela é rápida. Nós não temos em Garuva. Em Garuva ainda é a Rede Catarina, que é o auxílio para essas mulheres que solicitaram a medida protetiva. Por quê? Porque tem uma política interna da Polícia Militar por ser atendida por uma feminina, FEM. Então, nós não temos nosso efetivo, uma policial feminina. Então, fica complicado para eu dar esse start nesse programa preventivo, que é muito importante. Mas, enfim, eu espero agora que com o término da escola de soldado que está tendo agora, que eu creio que termina em dezembro, e lá no início do ano que vem tem alguma... Conseguir alguma feminina aqui. Para a gente dar esse start. Seria ótimo. Ótimo, né? Para dar esse auxílio. E também ela irá analisar se também é malandragem, entendeu? Claro. Então... Mas tem o tráfico de drogas ali, como eu estava te falando, nós no Brasil é um problema que temos aqui, os países vizinhos nossos, né? Paraguai, vamos subindo ali, Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela. Então, a entrada é muito fácil, né? Tráfico de drogas, muito fácil. Então, temos essa problemática de Brasil, o tráfico. No país todo. No país todo. E o país é imenso. Então, só para ter, como tu falasse, nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras. E Estados Unidos com o México são 3.146, se eu não me engano. Já dá problema? Já dá problema, isso que é os Estados Unidos. Né? Imagina a gente com 16 e pouco. E nós com 16. Vamos conseguir a entrada de tráfico de drogas, armas, por aí fora. Estamos ainda voltando para Santa Catarina, estamos com o estado mais seguro do país. Isso é a revista Anuária, ela sempre nos coloca ali em graças primeiro a vocês. E segundo. Graças a todas as instituições ali, como um sim. todo, né? Pegam junto, né? Não estou falando só de vocês, no caso da Polícia Militar, mas a parte de segurança, civil, né? Toda a parte de segurança, graças a vocês. A Polícia Militar, assim como um todo, ela tem o mérito. O viés dela, o principal dela, é o preventivo. Né? Sim, a Polícia Militar é o preventivo. A busca, e graças a Deus estou numa instituição que dá essa boa resposta. Quais as maiores dificuldades que a polícia tem aqui na cidade? É essa coisa que você estava falando mais cedo, do cidadão que às vezes não colabora, o cara que não trocou a bicicleta, a mulher que tem o botão do pânico, mas usa o botão do pânico por outro motivo que não deveria ser o certo. Tem alguma coisa corriqueira? As problemáticas elas aparecem quando o índice é alto, né?
Eu vou te falar, um problema, eu poderia estar achando que não seria, né? Um Entendi. problema, disso. Isso aí é algo corriqueiro, né? Uhum. O furto de bicicleta, por exemplo, o cuidado que cada um deve ter. Nós não, eu posso dizer assim, problemas, poderia dizer que seria da Polícia Militar, que poderia ter duas guarnições, atender da melhor forma possível, né? Uhum. Então, as prioridades, como você bem questionou, mas seria ingrato com algum outro crime que é baixo, Uhum. mas não temos assim aquela Entendo. dificuldade de atendimento, né? Para quase finalizar. Os cidadãos garovenses colaboram com o trabalho da polícia, na sua opinião? Sim, Colaboram? É sim, um povo colaboram, prestativo, que prestativo, é um colabora? povo que Uhum. é interessado, rede de vizinhos ali, quem está, é um povo colaborativo ali, querem estar imbuídos, né, Uhum. nessa situação Alertando o de outro. segurança pública, né? Mesmo que a cidade ela está crescendo, mas traz graças que venha a grande maioria pessoas boas, né? Mas Uhum. mesmo Claro, assim claro. vem aquela tranqueira, né? Sim. Posso dizer. E eu deixo aquele alerta para quem aluga casa, né? Dizer, o aluguel lá. Quando você vê que a família não trabalha, vamos botar já a família, não tem uma renda, não estão trabalhando, não tem, então ali, pô, uma movimentação, por favor, é, a sua preocupação tem que se existir pelo fato que é com o todo, né? O tráfico Claro. de drogas ali vai influenciar aquele viciado, que ele precisa manter esse vício. O que ele vai fazer? Furtar, roubar. Sim. E aquela pessoa já chegou a nós ali, meu vizinho, para o cidadão que eu aluguei a casa, eu sei que ele está traficando. Pô, peça essa casa. Hum. E Pede já de corta volta. o mal pela Mal pela raiz. raiz, Esse com cidadão certeza. que vai para Joinville, vai para Itapuá, vai tipo, mas não em Garuva, né? Entendi. Não, Ter uma guarda municipal ajudaria bastante a polícia? sim, E por que não tem? Você sabe me responder? é um custo. Isso aí você tem que chamar o prefeito aqui para conversar com ele e dizer assim, ó, vamos lá, Também estou prefeito, esperando o vamos lá, prefeito. prefeito, por que nós não temos? Mas existe assim, ó, não sei se seria viável para Garuva, né? Em demandas Ah, você. É isso que eu quero saber, na então, tua em opinião. demandas Sim, sim, é isso de que eu quero parte saber. criminal, né? Não sei se Você seria acha que viável não. pelo custo que Você existe. acha que não seria necessário? Se eu falar para você que não é necessário, É difícil, nunca né? é demais, né? É, Nunca é demais, é uma força. Eu digo que sim, ó, ela ajuda ajuda. sim. é, Vamos lá, prefeitura, por exemplo, o executivo, eles nos auxiliam da melhor forma possível e estão com, até esteve no Instagram da prefeitura, anunciaram, agora nós estamos aguardando a implantação das câmeras, né? Estão com um projeto super, será assim para o nós garuvenses, Câmeras na rua. será de extrema importância e nós iremos conseguir fechar Garuva com câmeras. Dizer assim, ó, que o crime não irá acontecer, Isso não existe, não claro. existe. Vamos lá, é um sonho, né? Uma utopia. Enfim, nos ajudará a resolver o crime. Muita Então, coisa. Uhum, uhum. e, Outra coisa, eu ouço muita reclamação sobre os andarilhos, que você até mencionou agora há pouco. Eu sei que é uma questão social complexa e vejo também parte dos moradores cobrando a PM para resolver. Como é que funciona isso? A PM não tem o que fazer com os andarilhos. Eu já perguntei, já respondi, desculpa, mas é que eu já sei. Mas o então, povo fala, o que né? nós podemos fazer, e já É uma questão foi o mês social. passado, abordar quando há uma instigação, quando há uma provocação para nós. Entretanto, nós hoje também não podemos estar abordando, né? Existe aí uma questão jurídica que o policial não abordar pela atitude suspeita. A atitude suspeita policial antigamente poderia abordar Não pode tranquilamente. fazer Opa, isso hoje? hoje você tem que ter um embasamento técnico e dizer assim, opa, o que o cidadão está fazendo, entendeu? Nós perdemos, assim, somos meio amarrados, questão jurídica. Meio você é otimista. Entretanto,
Quando somos provocados, passou um casal aqui em atitude suspeita. Aconteceu, abordamos, o que, que tinha o cidadão, tenta ali enrolar com um nome, mas o policial ali também já é safo, o mandado de prisão. Isso aí é algo que nós fazemos. E, como você falou, é algo social, né? É uma questão É muito uma questão complexa. social, uma Mas eu quero questão. tirar uma dúvida, porque o pessoal fala muito disso para mim, porque eu me comunico, né, com as pessoas. Sim, O andarilho que tá na dele, que não faz nada, que agora nem pode mais falar morador de rua, o cara que está em em situação de. situação. Tá, mas enfim, para ficar mais fácil, o mendigo, o morador de rua, para todo mundo entender. Eu gosto que todo mundo Sim, entenda. O cara que está na rua, mas não está fazendo mal para ninguém, não está incomodando nenhum comércio, não está furtando. é o direito dele É um de direito ir, de ir e vir. ir e vir. Não há porquê. Claro, não estou dizendo que é bom, é claro que o ideal é que ele tivesse uma casa, uma profissão. Sim, Não é isso. Claro que o ideal era não ter essa desigualdade social absurda que a gente tem em vários países tem, mas a gente tem muito aqui no Brasil. Mas não é um problema da polícia. O cara que não está fazendo nada de errado, que está na dele, ele, embaixo ele, daquela ele marquise. torna-se quando ele perturba, né? Sim, Ele mas quando ele perturba lá o perturba, ó, comerciante, sim, principalmente, eu né? sei. Tá lá, a Mas tem uns que não perturbação. perturbam, né? Então, é só pelo fato dele estar lá, Por ele existir. existir, estar lá, não cabe a Não nós cabe a ninguém, pois é. ir lá julgar, né? Sim. Então, e aí, o que tá fazendo? O policial vai lá, tá respondendo indo por um, sei lá, abuso de autoridade, né? Sim, porque o Conforme cara não tá for, fazendo nada. conforme for. Então, existiu a perturbação, Ah, não. independente Aí, horário, ok. né? Uma coisa até interessante de perturbação de sossego alheio, independente de horário, você tem o teu direito de estar em sua casa, em residência, tá no seu sossego. Existiu a perturbação do sossego, independente do horário, você, nós estamos, liga o 190, Aquele é o papo de canal de depois das 10 é emergência, lenda urbana, né? É lenda, é né? lenda, Porque se eu tiver entramos, 3 horas da tarde em casa e, sei lá, quiser descansar, quiser estudar, quiser trabalhar e tiver alguém me perturbando, eu posso sim, reclamar. claro, como eu te falei. Esse papo de É depois das a 10 perturbação do sossego. do Você tem o sossego. teu direito, o teu sossego na sua casa. A partir do momento que estão tirando o seu direito, aquele cidadão que tinha o direito de ter um som, que está fazendo qualquer coisa for, ele já perdeu o direito dele, né? O direito dele que está tirando o direito de O alguém. famoso a minha Então, liberdade termina quando começa a bem sua. isso aí. Uhum. Excelente. Sargento, como é que foi? Não sei o público que irá julgar, Não, não, mas não. enfim, Como é que foi aqui, aqui é, você, eu e eu você? estou, como eu sempre falo, Tranquilo? estou à disposição para tirar dúvidas. Toda crítica, ela é construtiva em algumas Nem todas, situações, nem né? todas, Quando mas tudo bem. você nota que existe a maldade, Uhum. é, quando é leviano, né? Não se intera. Por Aham. favor, quando for criticar, se intere. Você está por dentro, Pelo né? menos ter uma noção do que está Conhecer, falando. saber o que está falando. O problema também é quando existe aquela primeira crítica e aquele cidadão ali só parece um mal amado da vida e quer criticar junto, e você nota assim, poxa, injusto, injusto, né? Mas, enfim, a gente faz o melhor, vamos fazer o melhor. A instituição Polícia Sempre está Militar, tentando ela fazer o tem melhor. 190 anos, não começou agora, né? Então, existiu muitos erros e acertos para chegarmos aonde estamos Sim. e evoluímos sempre, sempre. Sargento, quero te agradecer muito, muito obrigada pela sua presença, as suas explicações para a comunidade foram de grande valia, eu acredito piamente nisso. E acho interessante a gente falar aqui que a população deve ser parceira da polícia e não inimiga da polícia. Isso torna tudo mais fácil, né? Sim. Eu agradeço essa oportunidade. Para mim, particularmente, como eu já falei, é algo como posso te falar assim, se jogando questões, né? De você estar ali, eu poderia estar indo para casa quando você me convidou, poderia, não quero, não vou, e Sim, não, eu claro. poderia, assim, o salário vem da mesma forma, Mas eu ia falar mal de você mas daí. você é livre, enfim, poderia, mas não, Não, eu sério, sério. procurando a evolução, vou aprender, com certeza, para mim é um aprendizado, e como falei, as críticas, cuidado com as críticas maldosas, conheçam primeiro,
para criticar. O achar é a mãe de todos os erros, né? Eu acho isso, eu acho que é a mãe de todos os erros. Pergunte quando tiver todos dúvida. Os erros, né? Então, à disposição né? De todo cidadão garuvense. Para mim foi um prazer. O prazer foi todo meu, Sargento Guerra. Muito obrigada. Eu sou Camila Provenzano e esse foi o Golcast. Se inscreva no YouTube, siga no Instagram, @GolcastBR. E se você quer a sua marca aparecendo aqui no nosso bate-papo, entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí embaixo da sua tela. Se cuidem, beijo e até a próxima.